Volume 11, Capítulo 5, Rotina. Vesta. Níveis e equipamentos atuais. Cavaleira Dragão nível 41. Equipamento: espada de aço, espada de ferro, armadura de placas de aço, capacete de couro endurecido, manoplas de aço, grevas de aço, miçanga sacrificial. Então, finalmente chegou o dia, hein? No dia seguinte, entramos no labirinto bem cedo pela manhã. Finalmente chegou a hora de desafiarmos o chefe do 44º andar. Assim que atravessarmos este andar, poderemos ir para o 45º andar, onde a força dos monstros que enfrentaremos aumentará novamente. O que você quer dizer com o dia, mestre? Roxane, é claro, parece não entender exatamente o que estou falando, embora tenha sido inteiramente por causa dela e dela dizendo que não teríamos nenhuma dificuldade que chegamos até aqui. Mas isso deve acabar hoje. Como eu esperava, não poderemos continuar subindo os andares do labirinto no ritmo de um andar por dia. Assim que vencermos a batalha contra o chefe do 44º andar, chegaremos ao 45º andar? Sim, é isso mesmo. Pelo menos ouça até o final e deixe-me terminar, Roxane. E como estávamos subindo os andares do labirinto com tanta pressa, então, como esperado, as batalhas vão ficar ainda mais difíceis do que antes. Não, ainda devemos ficar bem se for nesse nível. Como eu disse, Roxane, deixe-me terminar primeiro. Acho que as batalhas que virão definitivamente ficarão mais difíceis agora. Olhei para Shelry, e ela aprovou o que eu disse e até repetiu. Como esperado da Shelry, a única com quem posso contar nessas situações. Ela está sempre tomando decisões racionais e com a cabeça fria. Ainda podemos fazer isso, Desso. Acho que vamos ficar bem. Sim, como sempre, não tenho expectativas em relação a essas duas. Como esperado, não podemos continuar assim para sempre. Era óbvio que, mais cedo ou mais tarde, ficaríamos presos em algum lugar, e como todos sabemos, ficar preso nos labirintos pode ser incrivelmente perigoso. É por isso que, por enquanto, gostaria que fizéssemos uma pausa aqui no 44º andar. Não vamos prosseguir e lutar contra os inimigos no 45º andar ainda. Vamos nos concentrar apenas nas batalhas com o chefe de andar aqui no 44º andar. É realmente isso que vamos fazer? Roxane começou a pensar em voz alta. Só mais um empurrãozinho. É tudo o que preciso. Embora ainda estejamos em boa forma, é sempre melhor dar um passo para trás e olhar as coisas de uma perspectiva mais ampla. Se você exagerar, pode ser tão ruim quanto não fazer o suficiente, e isso seria verdadeiramente inaceitável. Quero ter certeza de que continuaremos avançando juntos sem perder ninguém. Avançando juntos sem perder ninguém? Sim, acho que você está certo sobre isso, mestre. E com isso, acho que finalmente consegui obter uma concessão de Roxane ao meu plano atual. É como o mestre disse. Não podemos continuar assim para sempre. No entanto, acho que o 44º andar deve ser um lugar bom o suficiente para ficarmos por um tempo. Shelry também foi rápida em expressar seu apoio aos meus planos. Vamos lá, Desso. Acho que vamos ficar bem. E se Roxane e Shelry concordassem com essa ideia, então era bastante óbvio que as outras duas também não levantariam objeções, mesmo que não pensassem em mais nada. Bem, então vai ser basicamente isso. Sim. Tudo bem. Não só consegui persuadir Roxane com sucesso, mas também obtive uma opinião positiva de todas as outras sem nenhum incidente. Nunca estive tão feliz na minha vida, embora ainda haja uma montanha de coisas que quero fazer e muitos lugares para ir. Mas o que faremos em relação aos limites de tempo? Dito isso, Shelry imediatamente veio até nós com um problema difícil. Limites de tempo? Ah, é? Isso despertou o interesse da Roxane? Sim. Mesmo que seja bom ficar no 44º andar por um tempo, se nos deixarmos levar,
podemos ficar presos no 44º andar para sempre, então não podemos permitir que ele continue escapando da nossa atenção. Agora que você mencionou isso, acho que você está certa. Ah, sim. Já que estamos falando da Roxane, é claro que ela não nos deixaria ficar no mesmo lugar por muito tempo e continuaria determinada a seguir em frente, só por causa do que a Shelly disse. Bem, certamente, em algum momento teremos que decidir exatamente quanto tempo queremos ficar no 44º andar. Também pode ser importante definirmos algumas diretrizes ou elaborarmos uma estratégia de saída. Por quanto tempo poderemos ficar aqui e o que poderemos fazer durante esse tempo? Entendo que é nisso que teremos que pensar agora. Como esperado da sensata Shelly, ela está sempre pensando muito à frente. Isso, ou ela concluiu olhando para mim que se continuarmos do jeito que estamos agora, vamos ficar no 44º andar para sempre, e é por isso que ela decidiu fazer algo a respeito, mas... não é correto fazer isso nessa situação? Não é aceitável escorregar um pouco, já que isso faz parte da natureza humana? De qualquer forma, não precisamos pensar nisso hoje. Tudo o que você puder fazer amanhã, faça amanhã. Bem, devemos ficar bem. E além disso, já tenho alguns rascunhos em mente. Rascunhos? Basicamente, maneiras de lidar com situações em vários estágios. Entendo. Como esperado do mestre. Viu só, Shelly? Se possível, eu gostaria que você imitasse a honestidade da Roxane com mais frequência. Como eu disse, vamos ficar bem. Não importa que fiquemos aqui por mais tempo, ou que fiquemos vacilantes na pior das hipóteses, porque isso é humano. Ao longo daquele dia, nos concentramos em repetir as batalhas contra o chefe do 44º andar. Com algumas pausas ocasionais aqui e ali, lutamos até a noite. Como concordamos que não avançaríamos para o 45º andar e lutaríamos lá ainda, pude me concentrar totalmente nessas batalhas e travá-las com a mente clara. Honestamente, agora sinto como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Já vai anoitecer, mestre. Ah, já está tão tarde, né? Aliás, recebemos mais um convite para jantar do Duque de Hearts. Ele te convidou de novo? Sim, então hoje, em vez de jantar em casa, vamos participar do banquete no castelo dele novamente. Dito isso, ele disse que seria bom virmos depois que escurecesse, então acho que podemos lutar mais um pouco aqui. Sim, ainda podemos lutar, então está tudo bem para nós. Então faremos mais algumas batalhas contra chefes de andar, exatamente como Roxane deseja. Quando pensei que não havia nada que eu pudesse fazer, abri minhas configurações de classe e vi que minha classe mago atingiu o nível 50. Anteriormente, quando a classe explorador atingiu o nível 50, eu obtinha a classe aventureiro, então acho que não seria tão estranho ver que agora, quando a classe mago também atingiu o nível 50, outra classe seria desbloqueada para mim. Verifiquei e era exatamente como eu esperava. Desbloqueei o acesso à classe feiticeiro. É a mesma classe que o Gozer deve ter tido, já que o que vi equipado nele quando o conheci era grande mago. Então essa é a progressão aqui. Você se torna um feiticeiro nível 1 depois de atingir o nível 50 como mago, certo? Feiticeiro nível 1. Efeitos. Aumenta inteligência, intermediário, aumenta MP, pequeno, aumenta espírito, pequeno, aumenta resistência, pequeno. Habilidades. Magias de fogo, de água, de vento, de terra, intermediária, magia de trovão, de gelo, básica. Os efeitos da classe ficam muito melhores quando ela transita de uma classe de nível básica para uma classe de nível intermediário. E agora também tenho acesso à magia de nível intermediário. Eu tinha a impressão de que feiticeiro seria uma classe avançada de mago, mas será que na verdade é apenas uma classe intermediária? Deve ser, já que todas as habilidades mágicas que desbloqueei com ela têm o prefixo não avançado, mas sim intermediário. Além disso, embora eu tenha todas essas habilidades novas, elas não me disseram os nomes das magias que posso usar graças a elas, então isso é mais do que um pouco indelicado da parte deles. Shelly,
Você sabe exatamente que tipo de feitiços um feiticeiro usa? Sempre que estou em apuros, Shelly certamente vai resolvê-los, então pergunto a ela sobre isso imediatamente. Sim. Se bem me lembro, feiticeiro deve ter acesso aos seguintes 6 tipos de feitiços: queimar, água, vento, lama, gelo e trovão. Então ela sabe sobre eles. Como esperado de Shelly, minha útil enciclopédia ambulante. Obrigado. Existe alguma classe superior à de feiticeiro? Existe uma teoria de que sim, mas ela é baseada em uma lenda, então ninguém sabe ao certo. E que tipo de feitiços essa classe lendária usa? Ninguém sabe disso também. Bem, já que é baseado em uma lenda, isso era de se esperar. Mas, como feiticeiro é uma classe que usa magia de nível intermediário, então deve haver uma classe que use magia de nível avançado em algum lugar, sem dúvida. Ou talvez isso não exista, e feiticeiro realmente não tenha uma classe avançada? Eu não entendo muito de magia, então não posso afirmar com certeza. Mas mesmo que a versão avançada da classe feiticeiro realmente existisse, que tal descobrir quais magias essa classe usaria? Já que magia de vento básica tinha magias de brisa e magia de vento intermediária tem magias de vento, então talvez magia de vento avançada tenha magias baseadas em tornados? Mas não sei sobre outros tipos de magia. Bem, se eu conseguir essa classe, a única coisa que resta fazer será tentar todas as diferentes opções por tentativa e erro. Então gelo e trovão são os tipos de feitiços usados pela magia de gelo e magia de trovão, respectivamente, certo? Isso mesmo. Ambos também são tipos especiais de magia. A magia de gelo parece ser eficaz contra monstros que são fracos tanto à magia de água quanto à magia de terra. Em outras palavras, a menos que você tenha resistência tanto à magia de água quanto à magia de terra, não será capaz de reduzir o dano causado pela magia de gelo. A magia de gelo parece combinar os tipos de magia de água e de terra. Isso significa que ser sólido é a característica da magia de terra? Como os monstros combinam seus pontos fortes e fracos para formar grupos, isso será bastante útil. Mesmo que não sejam fracos contra nenhum atributo, não será possível que tenham resistências a ambos os tipos de magia. Entendo. Quanto à magia de trovão, embora não seja uma fraqueza de nenhum dos monstros, é um atributo especial ao qual nenhum deles é resistente. Além disso, há uma chance de sofrer paralisia se for atingido pela magia de trovão. É essa característica que a torna um excelente tipo de magia para usar contra seus inimigos. Nesse caso, a magia de trovão talvez seja o tipo de magia mais adequada para mim. O motivo é que eu tenho a classe desempregado e posso usar várias classes ao mesmo tempo, então se eu definir magia de trovão como a habilidade da classe desempregado, eu conseguiria lançar 2 feitiços ao mesmo tempo. Isso não dobrará minhas chances de paralisar os inimigos? E mesmo que isso não funcione, lançar os feitiços alternadamente, um após o outro, também deve funcionar, eu acho. Além disso, posso complementá-lo com a habilidade aumento de chance de status anormal da classe assassino. Isso pode ser muito divertido de fazer. Mal posso esperar para experimentar amanhã. O problema, no entanto, são as classes que eu deveria usar. Como o nível de aventureiro está baixo no momento, não posso me dar ao luxo de definir outra classe como uma de minhas classes, e com minha configuração atual, será difícil colocar as classes apostador e assassino em qualquer lugar. Também posso lançar 3 feitiços mágicos consecutivos com a combinação das classes desempregado, mago e feiticeiro. Fantástico! Isso está se mostrando bem atraente. Tenho que pensar bem se devo desistir de aventureiro, explorador, sacerdote ou herói. Mago não pode usar magia de trovão. Se eu definir magia de trovão como habilidade de desempregado, até mesmo definir mago como primeira classe não será mais um problema para mim. Devo desistir de explorador então? Quer dizer, tanto o explorador quanto o mago estão no nível 50 agora. Como era difícil aumentar o nível além dos níveis 30 e 40, seria ainda mais difícil elevar ambos além do nível 50. A diferença entre os níveis de explorador e mago não deve ser tão grande.
Mesmo que Explorador atingisse o nível 51 antes, uma diferença de um ponto bônus não seria fatal. No entanto, não haverá problemas durante a verificação do cartão de inteligência? Se eu remover Explorador, terei que colocar os itens na caixa de itens de Aventureiro. Nesse caso, não poderei definir Aventureiro como minha primeira classe durante a verificação. Como Explorador pode ser facilmente definido como minha primeira classe, não há necessidade de removê-lo agora. Se não fosse Aventureiro, eu não sentiria a diferença entre Explorador ou Mago. Eu me pergunto quando chegará o momento em que poderei encher meu peito de orgulho como um aventureiro durante a verificação do meu cartão de inteligência. É usado da mesma forma, bola, tempestade e parede, que antes. Sim, ouvi dizer que ele pode usar esses 3 tipos de magia, assim como a classe Mago. Então não há variação nesse sentido, certo? 1. Mestre? Será que? Parece que Shelry já tem uma boa ideia do que esperar. Isso mesmo, consegui obter a classe Feiticeiro para mim. Como esperado do mestre. Roxane me elogiou com muito entusiasmo. Isso é incrível. Shelry também ficou bastante impressionada. Certo? Certo? Eu sou incrível ou o quê? Com isso, podemos definitivamente continuar para os andares superiores imediatamente. Entendo. Mestre, obter a classe Feiticeiro é definitivamente uma surpresa, mas com isso, não seria exagero dizer que o potencial de batalha do mestre aumentou um pouco mais uma vez, então agora pode ser o momento certo para ir para os andares superiores. Gé. E agora as duas se envolveram em um grande mal-entendido. Eu já disse que tenho um rascunho do que deveríamos fazer, lembra? Eu disse isso, mas agora elas estão agindo como se eu não tivesse dito nada. Não. Acho que ainda é cedo demais para isso. Acho que seria melhor não irmos para os andares superiores agora e esperarmos um pouco, já que quero economizar o máximo de energia possível para eles. Há outros motivos também, mas, por enquanto, quero que fiquemos no 44º andar sem subir. Posso ter alcançado o nível 50 como explorador e mago, mas ir mais longe com eles ainda está a quilômetros de distância, já que aumentar ainda mais seus níveis definitivamente levará mais tempo do que antes. E o mais importante, como só agora ganhei a chance de ficar no 44º andar por mais um tempinho, seria um desperdício desperdiçar essa chance de descanso só porque a Roxane quer continuar avançando. Na minha opinião, podemos ficar aqui por um tempo, já que o 44º andar deve ser bom o suficiente para nós por um tempo. Isso é verdade? Certamente, é importante economizar e acumular sua força para que ela possa ser usada em andares mais difíceis. Tudo bem, parece que consegui vencer mais uma vez. Por um momento comecei a pensar se tinha cometido um erro ao anunciar às garotas que me tornei feiticeiro tão rápido porque estava muito feliz com isso, mas felizmente consegui reverter a situação. Se eu tivesse conseguido a classe feiticeiro 2 ou 3 dias depois, Roxane e as outras garotas provavelmente não teriam desistido tão prontamente. Então, neste caso, acho que você pode dizer que meu infortúnio se transformou em uma boa sorte no final. Os caminhos dos céus são realmente inescrutáveis. Mas no final deu tudo certo para mim, então está tudo bem. Já que eu já a obtive, talvez eu devesse tentar a magia intermediária. Na minha cabeça, pensei em parede de queimar e tentei invocá-la. Consegui, criando uma parede de fogo bem na minha frente. Assim como Shelry disse, usar a palavra queimar deve ser a palavra que precisa ser usada para os feitiços da categoria magia de fogo intermediária. Em termos de tamanho, parede de queimar é quase um tamanho maior que uma parede de fogo. E não é só maior, como também muito mais grossa que uma parede de fogo. Quem imaginaria que até mesmo um detalhe desse seria diferente? Além disso, parece muito mais quente, embora isso possa ser só a minha imaginação me pregando peças. Dito isso, não acho que vou usar muito essa magia, pois acho que ela está consumindo um pouco mais do meu MP. Não tenho certeza, mas tenho a sensação de que pode ser o caso, e não quero me dar azar dizendo que ela consome muito MP em voz alta. Quando a duração do feitiço terminou, o fogo que formava a parede de queimar se extinguiu sozinho.
O feitiço parece ter se tornado um pouco maior desde que o mestre se tornou um feiticeiro. Como esperado do mestre. Com isso, ficaremos bem mesmo se formos para os andares mais altos dos labirintos. Talvez sim, mas não vou verificar porque não vamos lá. Certamente parece ter aumentado em poder também. Incrível, desço. Eu acho isso incrível. O feitiço Parede de Queimar parece ter sido bem recebido pelas garotas. Bem, é certo que será mais forte do que a versão anterior, mas não sei se é realmente forte o suficiente para ser útil nos andares superiores dos labirintos. Mas, por outro lado, para conseguir a classe superior como feiticeiro, são necessárias dezenas de anos de treinamento árduo e dedicado. Sem usar a medicina da droga, é praticamente impossível. É de se esperar porque é o mestre. Shelry acreditava que isso não seria possível sem dezenas de anos de treinamento antes de me ver realmente conseguindo? Mesmo que eu não tenha feito nenhum treinamento, é claro. Gostaria que você aprendesse mais com a obediência e a honestidade da Roxane. Além disso, não acho que usar a medicina da droga seja uma boa maneira de obter classes avançadas. Como medicina da droga não necessariamente fortalece você, o aumento em suas estatísticas será pequeno, se houver algum, caso você decida subir de nível usando a medicina da droga. Se houver um requisito de atributos para adquirir Grande Mago, você não poderá obtê-lo usando o remédio. Além disso, você ficará em um estado miserável após consumir uma grande quantidade dele. Certo. Vamos ver como se sai em combate então? Sim. Por aqui. Com a orientação de Roxane, tentei lutar contra monstros usando a magia de feiticeiro. Vamos começar com magia de fogo intermediária. Até minha confirmação, não alterarei a habilidade atribuída ao desempregado. Usei Tempestade de Queimar, Tempestade de Fogo e depois outra Tempestade de Fogo. Foi um ataque triplo mágico com uma combinação de mago, desempregado e feiticeiro. Não consigo dizer se está funcionando corretamente só de olhar, mas não falhou, então tudo deve ter sido ativado corretamente. Depois de disparar repetidamente minha magia, a batalha terminou muito rápido. Tipo, muito rápido. Acho que o tempo de conclusão que acabamos de alcançar foi o mais rápido em que já conseguimos terminar uma batalha. Magia de nível intermediário. Provavelmente é 50% mais poderosa que a magia básica, mas exatamente por essa razão o consumo de MP para cada magia provavelmente aumentará também. Bem, se o aumento no consumo de MP não for colossal, provavelmente não será um problema, já que posso recuperar quanto MP quiser usando Durandal. É por isso que não preciso ter medo de aumentos no consumo de MP. Hoje em dia, o número de vezes em que acabo atingindo monstros petrificados com Durandal continua aumentando. A melhor coisa sobre atacar monstros petrificados com minha espada é que eles não conseguem lançar nenhum tipo de contra-ataque contra mim. Isso mesmo. A petrificação me permite atacar os monstros com segurança. Isso é incrível. Sim. Como esperado do mestre. Os feitiços de feiticeiro parecem ser muito mais poderosos que os de mago. Tão rápido, desço. Eu não esperava que fosse tão poderoso. Vocês, garotas, fazem parte dessa rápida conclusão, então não é como se eu fosse o único rápido aqui. Assim que a batalha atual terminou, seguimos em frente, em busca do próximo desafio. Também quero experimentar diferentes tipos de magia intermediária, já que quero saber o desempenho das outras, não apenas magia de fogo, mas, primeiro, os novos tipos de magia. O próximo será magia de gelo, com a combinação de tempestade de gelo seguido por tempestade de fogo e tempestade de fogo. Consegui executar com sucesso o combo de 3 feitiços novamente. Faíscas de fogo dançavam no ar junto com os flocos de neve em pó. Será que as faíscas vão derreter o gelo ou se não vão afetar umas às outras? Também me pergunto. Se você usar magia de gelo e magia de fogo juntas, o poder dos feitiços usados será mais fraco? Mas, como Shelry não mencionou nada parecido, acho que não parece ser o caso. Não. Definitivamente posso usar magia de gelo e magia de fogo ao mesmo tempo, porque posso usar várias classes em vez de uma.
Neste mundo, provavelmente não é comum usar magia de gelo e magia de fogo juntas, porque as pessoas provavelmente pensariam que essas duas se neutralizariam. Será que as pessoas não sabem que isso pode não ser verdade? Deixe-me testar isso então. Até o final da batalha atual, lutei apenas com a combinação de 3 ataques consecutivos de magia de gelo e magia de fogo, e o resultado foi que o poder dos feitiços foi realmente reduzido, mas demorou um pouco. A combinação de tempestade de gelo e tempestade de fogo é inútil, afinal? Ou não? É possível que a magia de gelo seja mais fraca que todos os outros tipos de magia? A magia de gelo será mais vantajosa do que outros tipos de magia se o inimigo for fraco contra ela. Se o poder for o mesmo e houver vantagem na fraqueza, usar magia de gelo é a única opção. Mas, por outro lado, se o inimigo tiver resistência, é claro que o poder da magia de gelo será enfraquecido. O próximo monstro foi atacado com um ataque duplo de tempestade de gelo e tempestade de fogo, e o próximo depois desse com um ataque duplo de tempestade de gelo e tempestade de água. Parece que tempestade de água não compensará a magia de gelo. No momento, minha classe desempregado só pode usar magia de fogo básica, então magia é um golpe duplo. Como resultado de várias tentativas, será que a tempestade de fogo realmente compensa a tempestade de gelo? Achei que me deixaria mais fraco, mas não parece ser o caso. Bem, é magia, afinal. Magia de gelo e magia de fogo nunca interferem uma na outra, mas a magia de gelo, que tem uma vantagem em termos de resistências e fraquezas, é um pouco fraca em poder por si só. A próxima será a magia de trovão. Enquanto lutava contra o chefe de andar do 44º andar, a lagarta prateada, usei a combinação de tempestade de trovão, tempestade de fogo e tempestade de água. Esta é a primeira vez que uso o feitiço tempestade de trovão. Em meio às faíscas, chamas e névoa gelada dançando juntas, senti algo semelhante a um formigamento nos dedos. Nada chamativo ou acompanhado por um clarão de luz, apenas isso, um formigamento. Eu deveria ter esperado que algo assim acontecesse, já que é trovão e tudo mais. Dito isso, se eu mesmo for atingido por um choque elétrico, estarei em sérios apuros. Uma lagarta prateada parou de se mover após os 3 primeiros disparos. Deve ter sido por paralisia. Já que Mira está atacando a outra chefe de andar, não tenho dúvidas de que isso foi causado pela minha magia de trovão. Será que a paralisia pode ser tão fácil de ser provocada? Ela parou de se mover. Eu consegui, desço. Quando contei para as garotas que havia paralisado o chefe de andar, Mira atacou a outra e a petrificou imediatamente. Quando elas não se movem, seja por paralisia ou petrificação, você pode atacá-las imprudentemente sem medo de um contra-ataque. Enquanto Roxane atacava a chefe de andar restante pela frente, Mira continuou atacando-a pela lateral, o que fez com que a batalha terminasse rapidamente dessa vez. Considerando que estamos no 44º andar agora, foi constrangedor para a chefe de andar ser derrotada tão rápido. Aquilo foi magia de trovão agora há pouco? Isso mesmo. Bati na petrificada chefe de andar com Durandal enquanto respondia à pergunta de Shelry. Quando os chefes de andar ficam petrificados, tudo o que precisamos fazer é acabar com eles. Parece que você usou magia de trovão, magia de fogo e magia de água durante aquela batalha contra a chefe. Sim, eu as usei. Shelry ficou sem palavras. Essa pode ser a primeira vez que ela me vê usando 3 tipos diferentes de magia ao mesmo tempo. Para mim isso é óbvio, já que agora que consegui a classe feiticeiro, o número de tipos diferentes de feitiços que posso usar aumentou em 1. Mas esqueci de mencionar isso a ela. Sinto muito por isso, assim como pelos possíveis problemas que meu esquecimento pode ter causado. Agora que testei a magia de trovão, é hora de deixar a magia de lado por um tempo e lutar com Durandal até que meu MP esteja totalmente recuperado. Assim que meu MP estiver totalmente recuperado, acho que está na hora de usar a magia de trovão novamente. Como ainda não usei a magia de trovão de alvo único, agora pode ser a melhor hora para isso. Lancei bola de trovão enquanto pensava nisso. Uma bola brilhante se forma acima da minha cabeça, com raios se enrolando ao redor da bola. Oh!
De alguma forma, parece muito legal. Sim, eu adoro a aparência deste feitiço. Parece o mesmo que os acessórios usados no fundo quando um Lorde Demônio aparece. É uma bola de trovão brilhante que emite raios ao seu redor. Cucu. Cucucu. Povo de Yamato. Meu nome é Goa. A bola de trovão voa para a frente. Ela atinge a chefe de andar petrificada, mas infelizmente não foi o suficiente para eliminá-la. Bem, não há nada que possa ser feito sobre isso, eu acho. O que preciso fazer com isso é encontrar uma maneira de ativar o efeito de paralisia de forma confiável, já que atingir os inimigos e até mesmo os chefes de andar com isso será um grande problema. Paralisar é o efeito que vai funcionar especialmente bem em combinação com a petrificação da estoque de petrificação de Miria. Por isso, devo definir magia de trovão básica como a habilidade que será usada pela classe desempregado? Mas mesmo que as magias da magia de trovão sejam capazes de infligir paralisia aos meus inimigos, ainda haverá o problema com as resistências, assim como no caso da magia de gelo, então ela pode se mostrar fraca, mas também pode não ser fraca. Mesmo assim, acho que os benefícios da magia de trovão são tão grandes que eu deveria pelo menos tentar. Tudo depende da frequência e da confiabilidade com que conseguirei infligir paralisia em monstros, mas esse é um problema para o futuro, com o qual eu do futuro terá que lidar. Ok, acho que agora é o melhor momento para encerrar o dia por hoje. Entendido. Com os novos feitiços aos quais o mestre tem acesso, o tempo de batalha foi reduzido novamente, então, com isso, devemos estar bem para ir para os andares superiores. Não iremos para os andares superiores tão cedo. Ainda preciso realizar mais testes com a nova magia. Agora que conseguimos dar uma pausa no avanço pelos labirintos, não vou deixar que Roxane termine esse precioso período de descanso tão cedo. Ou melhor, a quantidade de testes que fiz até agora não é suficiente. Nem de longe o suficiente, embora eu nunca tenha realmente pensado nisso até agora. Saímos do labirinto e verifiquei a situação. Já estava escurecendo, mas como o bode fica mais ao norte do que Curatar, ainda conseguiríamos chegar lá a tempo sem nos atrasar. Depois fomos para Bode. O líder está no escritório. Quando cheguei ao saguão, o membro da Ordem dos Cavaleiros me informou sobre o paradeiro do Duque, como de costume. Que antipático da parte dele. Mesmo que fossemos dar uma festa para comemorar minha entrada na Sociedade de Libertação do Império, ele continuava o mesmo de antes. Eles sempre respondem assim. Nenhuma mudança. Bem, deixando de lado a questão de como eu deveria lidar com isso o tempo todo, o clima aqui definitivamente não sugere que haverá uma celebração hoje à noite. Ou será que eles me deixaram entrar sozinho porque estavam ocupados com os preparativos para a festa e, portanto, não tinham ninguém para me guiar, talvez? Mas sempre me deixam entrar sem permissão, então talvez não seja nada mais do que isso. Entre. Quando vou até o escritório e bato na porta, o que ouço é a voz de Gozer. Instado por ele, entro na sala. É o Michio. Oh, Lorde Michio. Você finalmente chegou. Naturalmente, o Duque também está em seu escritório agora. Estávamos esperando por você, Lorde Michio. Então, Gozer, agora podemos prosseguir com a execução da Operação Seni. Hã? O quê? Gozer, que tinha acabado de me cumprimentar, olhou para o Duque com confusão nos olhos. Que diabos é a Operação Seni? Gozer também parece não saber disso, então deve ser algo que foi organizado sem seu conhecimento ou aprovação. O que é essa Operação Seni da qual você está falando? De jeito nenhum. Você quer dizer aquilo? Sim, vamos executá-lo esta noite. Sim, claro. Gozer parece estar ciente da operação em si, no mínimo. Seja lá o que for essa Operação Seni, ele simplesmente não sabia que seria executada esta noite. Sinto muito, Lorde Michio, mas receio ter que informá-lo que atualmente temos uma emergência em mãos. Oh. Ok. Emergência, hein? O que é emergência, exatamente? Porque parecia que não tinha nada acontecendo até agora, quando cheguei aqui.
Olhei para Gozer, mas ele parecia tão perplexo quanto eu. Com licença, mas preciso fazer uma convocação de emergência, então vou me retirar agora. E com essas palavras, Gozer saiu correndo do escritório. Uma convocação de emergência? O que isso significa? Alguém pode me dizer o que está acontecendo aqui? Então não vamos jantar. Ah, é por causa da emergência? Não se preocupe. Ainda temos algum tempo. Embora o Duque tenha dito que se trata de uma emergência, não parece ser urgente o suficiente para que eles ajam imediatamente. Será que vamos ficar bem? Mas então provavelmente não tem nada a ver comigo, porque eles não seriam estúpidos o suficiente para fazer uma convocação de emergência para que suas forças armadas se reunissem bem na nossa frente se eles realmente estivessem planejando reunir seus cavaleiros contra nós, certo? Se fossemos a causa da emergência, eles teriam providenciado isso antes, caso pretendessem usá-los contra nós. Está tudo bem? Explicarei a situação adequadamente mais tarde. Por enquanto, sigam-me, por favor. O Duque sai da sala. Roxane e Shelry olham para mim. Ambas inclinam a cabeça, confusas, então provavelmente também não entendem o que está acontecendo. Então, seja lá o que estiver acontecendo agora, é realmente incompreensível, não é? Tanto que nem Gozer entendeu. Como não há nada que possamos fazer, apenas seguimos o Duque. Sinto uma sensação incômoda no peito, mas continuo me acalmando, repetindo que eles não fariam isso tão abertamente se quisessem nos armar uma armadilha, então só nos resta esperar que o Duque nos explique tudo. O Duque segue para a sala de jantar, onde estávamos jantando em nossa última visita. Será que realmente vamos jantar nessas circunstâncias? Obrigada por vir. Eu estava esperando por você. Dentro da sala está Cássia, toda arrumada. Para uma duquesa como ela, isso pode muito bem ser uma roupa casual. A Cássia vestida com elegância já está linda. Mas a Cássia sem estar tão arrumada deve ser ainda mais bela. O jantar já está pronto. Além dela, há outras pessoas na sala. Peço desculpas, mas há um assunto urgente que exige que Gozer cuide dele, então ele não participará do jantar. Quanto a Lord Michiel e eu, jantaremos na sala de conferências, então enviem a refeição para 7 pessoas lá, por favor. O Duque fala com Cássia. Tá bom. Cássia fica surpresa com a notícia repentina, mas se recupera do choque logo em seguida e começa a dar instruções aos criados na sala. Agora que penso nisso, Gozer se recuperou imediatamente dessa notícia também. Depois de viverem com o Duque por tanto tempo, talvez eles tenham desenvolvido nervos de aço? As ações caprichosas do Duque não devem ter fim, então provavelmente é esse o caso aqui. Acho que ele pode pensar em uma coisa pela manhã e mudar para outra noite, então estar perto dele deve ser ótimo para treinar a força mental. Desculpem a confusão. Por aqui. O Duque nos leva a outra sala. É uma sala de conferências que não é nem pequena nem grande. Será grande o suficiente para todos nós jantarmos nela? De jeito nenhum. Jantaremos aqui, pois tenho várias coisas que preciso lhe explicar. Você poderia ter explicado na sala anterior também, sabia? É um mistério para mim porque você teve que trocar de sala só por isso. Agora, todos os pratos terão que ser trazidos aqui de novo, e isso é abuso de funcionários, Duque. É só isso? Se sim, por favor, vá embora. Com todos os pratos trazidos, o Duque ordena aos criados que nos deixem em paz. Aqui estão as bebidas. Obrigado pelo seu trabalho duro. Então, vamos nos retirar agora. O servo que carregava o jarro com a bebida se curva e sai da sala como o último. Dentro da sala estão apenas o Duque, Cássia e nós. Aqui está a bebida. Divirtam-se, pessoal. É só um chá de ervas, então fiquem tranquilos. Ok. Sento-me. As mesas da sala estão dispostas em forma de U, com o Duque e a Cássia sentados na mesa do meio, Roxane, Miriam e eu na mesa à direita, e Vesta e Shelry sentadas bem à nossa frente.
Então você pode me dizer do que se trata agora? Sentada ao lado do duque, Cássia faz a pergunta mais importante ao marido. Portanto, a própria Cássia também não tem acesso a nenhuma informação sobre o assunto. Desculpe pelo incômodo, Cássia, mas era necessário. Não me diga. É sobre isso? Ou será que agora ela sabe? Cássia pareceu entender o que estava acontecendo. O duque assentiu exageradamente em resposta. Me desculpe. Não, você não precisa se desculpar. Eu sabia que esse dia chegaria algum dia, então já havia me preparado há muito tempo. No entanto, o que quer que esteja acontecendo agora, parece ser um choque para Cássia. É algo tão ruim assim? Tipo, punir os convidados, talvez. Quando Cássia abaixa a cabeça, o duque se vira para nós. Há um costume nesta sala de conferências. Diz que, uma vez aqui dentro, ninguém pode sair até que a conferência termine. Neste caso, é o jantar. É por isso que espero que não pretendam sair antes do jantar terminar, Lord Michiel, pessoal. Existe realmente esse costume? É para garantir que uma decisão seja tomada, não importa o que aconteça, durante a reunião. Entendo. Ninguém pode sair até que uma decisão seja tomada, não é? Então é como eleger o Papa ou algo assim. Só espero que isso não se transforme de repente em algum tipo de teste de resistência. Às vezes, também são realizadas reuniões de estratégia aqui. Reuniões de estratégia? Se ninguém tiver permissão para sair, isso significa que a informação não vazará até o fim da reunião. É um cenário perfeito para uma reunião de estratégia. Antes de mais explicações, vamos jantar primeiro? Você concorda com isso também, Cássia? Sim. Você quer mesmo que a gente coma? Ah, tudo bem. Depois de chegar até aqui, não adianta ser desafiador sem um bom motivo. Pessoal, vamos fazer como o Duque sugere, por favor. Insisti com Roxane e Shelry, que pareciam visivelmente ansiosas. O motivo de estarem em silêncio é que não podem questionar o Duque antes de mim. Todos, exceto Miriam, porque ela pula no peixe imediatamente, mostrando que evidentemente não se importa com ele. Lord Michiel, você sabia que um nobre pode perder seu título se não conseguir subjugar um labirinto localizado em seu território? O Duque me encara e pergunta. É a primeira vez que ouço falar disso. Não, eu não sabia disso. Se um labirinto ou os monstros dentro dele forem deixados soltos, ninguém poderá viver em tal território com segurança. Mesmo que um governante de tal território possua o título de nobreza, ele seria essencialmente inútil naquele momento, então é natural que tal nobre seja destituído de seu título. Quando alguém consegue subjugar um labirinto, recebe o título de nobreza. Da mesma forma, se alguém não consegue subjugar um labirinto, esse título pode ser retirado, não é? É um sistema severo de recompensa e punição. Ou melhor ainda, uma forma extrema de recompensa e punição. Você está falando do Condado de Selmar. Cássia murmura para si mesma. O Condado de Selmar. Em outras palavras, a casa de Cássia. Já estive lá uma vez. Está em perigo? Então, o estado de emergência não tem nada a ver conosco ou com o Duque, mas com o Conde de Selmar e seu território. Desde que o atual Conde assumiu o poder, nenhum labirinto foi subjugado em seu território. Até o momento, ele ainda não perdeu seu título de nobreza, mas está prestes a perdê-la, junto com tudo o que possui. A situação lá é tão ruim assim? Atualmente, a nobreza élfica é composta por um duque, um marquês e 2 condes. Independentemente de ele perder seu título de nobreza ou sua nobreza, como elfo, não posso ignorar esta situação. Só posso me desculpar, pois este assunto não tem a menor relação com você, Lord Michiel. A nobreza titulada élfica inclui a casa do Duque de Hartz, a casa do Marquês, a família de Cássia, o Conde de Selmar, e mais um conde. Embora não tenhamos boas relações com outras raças, isso não pode ser considerado discriminação. No entanto,
como elfo, não posso simplesmente ficar de braços cruzados e entregá-lo ou permitir que me tirem. Espero que entenda isso. Se o território do Conde de Selmar fosse tomado, a quantidade de territórios controlados pela nobreza élfica diminuiria, e o Duque não quer deixar isso acontecer porque causaria problemas para os elfos como um todo. Agora entendo o que eles querem que eu faça. O Duque quer que o território de Selmar permaneça nas mãos dos elfos, então eles querem me pedir ajuda para limpar e subjugar os labirintos no condado de Selmar. Eles devem estar tão ocupados que até acolheriam de bom grado a ajuda de um gato ou, neste caso, de alguém como eu. Isso mostra o tamanho da emergência para eles. Embora os nobres élficos cooperem entre si, todos devem cuidar dos labirintos em seu próprio território se quiserem manter seus títulos e reinar sobre seus territórios. Ainda mais 2 labirintos no território do Ducado de Hartz, e se eles não forem explorados e cuidados regularmente, lidar com eles pode se tornar uma tarefa consideravelmente mais difícil. Quando um labirinto aparece pela primeira vez e abre sua entrada, ele tem 50 andares que podem ser explorados, depois dos quais ele vai aumentando de tamanho aos poucos. Se ele for deixado sem supervisão e crescer descontroladamente, perder a propriedade do território não será um resultado tão improvável. Se você pensar bem, o risco só aumentará com o passar do tempo. Então, essa é a situação de emergência? Porque, mesmo que seja, o Duque não pode me pedir para ir e subjugar o labirinto sozinho. Na melhor das hipóteses, o Duque deveria estar convencido de que sou um aventureiro que conseguiu chegar ao 30º andar, então nem ele pode ser tão absurdo. Ou talvez. Não, você não está falando sério, está? Por acaso, o Gozer foi afastado da reunião estratégica exatamente por esse motivo? Bem. É por isso que decidi derrubar o Conde de Selmar. Embora ele possa tentar implorar para sair dessa, no fim das contas será essencialmente uma invasão. Então é isso que ele realmente quer fazer. Ele planeja derrubar o Conde de Selmar por sua incompetência, em vez de tentar subjugar os labirintos nos territórios que lhe pertencem. Como derrubar o governo? Ou talvez sequestrá-lo? Dar-lhe uma mão certamente não vai parar por aí. Neste mundo, os labirintos nascem um após o outro sem parar, então, para combater efetivamente a ameaça que eles representam, um sistema de extermínio contínuo dos labirintos terá que ser estabelecido. Após a atual subjugação dos labirintos no território de Selmar, se o extermínio não continuasse, isso levaria de volta ao caso do atual Conde de Selmar, com a história simplesmente se repetindo. Em vez de lidar continuamente com os sintomas da doença, seria muito mais eficaz eliminar completamente a causa raiz dela. Você vai mesmo derrubar o Conde? O Duque está mesmo disposto a ir tão longe? Se a questão da remoção do Conde de Selmar fosse levada ao Imperador, seria rejeitada sob a alegação de que não passava de rivalidade entre o Duque e o Conde. Se esse escândalo vazasse para o público, seria terrível. Parece que é assim que as coisas funcionam neste mundo. Sinceramente, quase parece um golpe militar. O que não entendo aqui é qual a razão por trás da relutância do Conde de Selmar em subjugar os labirintos em seu território, mas talvez suas razões para não fazê-lo sejam, na verdade, irrelevantes aqui. Derrubar o Conde de Selmar pode ser apenas algo que o Duque deseja fazer para conquistar o coração das pessoas. Afinal, é natural que, na ausência de resultados, se troque a liderança, assim como acontece com um técnico de seleção no caso do futebol. Mas no caso do Conde de Selmar, é possível que ele até seja demitido, e não no sentido metafórico da palavra. Além disso, o condado é o lar de Cássia, e o Conde é seu parente. Isso é. Quando tento observar o estado de Cássia, ela estava firmemente mantendo uma postura corajosa. Então será que ela sabia que algo assim iria acontecer eventualmente? O que me lembra que ela disse que estava preparada para que algo assim acontecesse. Portanto, quero contar com a força do Lord Michiel nesta empreitada. De que maneira, exatamente? Não se trata de entrar nos labirintos do território de Selmar e ajudar na sua subjugação. O que é então? O que ele espera que eu faça? Lord Michiel, você visitou o Conde de Selmar comigo uma vez. Sim, está correto.
Então você provavelmente se lembra daquela cortina com meu emblema gravado na sala do trono. Durante a audiência com o Conde de Selmar, havia uma cortina com o emblema do Ducado de Hartz pendurada atrás do Conde, na sala do trono onde ele nos recebeu. É dela que ele está falando? De fato, havia. Você consegue se mover até lá com sua habilidade caminhante de campo, então? Então ele pretende usar isso como um meio de penetrar as defesas do castelo do Conde junto com sua força de ataque? Mas o plano dele faz muito sentido. Mesmo sendo a invasão do Condado de Selmar, neste mundo, os exércitos nem precisam marchar para o território inimigo. Mesmo que fosse a cidade imperial, seria possível simplesmente se deslocar para lá usando o caminhante de campo. Apesar da aparência, o Conde de Selmar é um homem extremamente prudente e cauteloso. Para não deixar os aventureiros invadirem o castelo, ele usou bastante cimento escudo ao construir as muralhas de seu castelo. Embora não tenha feito nada para ajudar no esforço de exterminar os labirintos, ele é extremamente proficiente e engenhoso quando se trata de se defender. Você pode pensar que seu castelo seria difícil de invadir como resultado, no entanto, se quem invadisse o castelo fosse Lord Michiel, então seria uma questão completamente diferente. Você vem elaborando um plano para isso há tanto tempo? Foi especialmente para este dia que você me recomendou a indicação para a Sociedade de Libertação do Império? Já estive no castelo do Conde de Selmar antes, e é por isso que ele pode me usar agora. Em outras palavras, você quer que eu e meu grupo nos tornemos a vanguarda da invasão? Como um aventureiro que deve invadir o castelo do Conde de Selmar, naturalmente serei o primeiro a entrar, o que transformará tanto eu quanto as garotas em pontas de lança incondicionais, ou até mesmo um corpo suicida, ouso dizer. O Conde de Selmar pode ter suspeitado, no entanto, não posso me permitir continuar esperando dia após noite, repetidamente. Pode haver guardas de prontidão até certo ponto, mas não a ponto de representar um perigo real para você e suas companheiras. Para evitar que a operação vaze para fora, uma cautela meticulosa tem sido exercida o tempo todo. Até Gozer, o homem de maior confiança do Duque, foi informado da operação hoje mesmo. Mesmo que as táticas vazassem, não teriam utilidade a menos que o momento exato da ação decisiva fosse conhecido. Não há nenhum outro aventureiro capaz de entrar no castelo do Conde de Selmar no momento? Não posso dizer que não há mais ninguém, no entanto, se eu dependesse de alguém não confiável, o Conde de Selmar acabaria descobrindo a operação. Se o aventureiro que foi convidado a invadir o castelo tivesse alguma conexão com o Conde de Selmar, ele definitivamente vazaria a informação para ele ou, pior ainda, trairia o Duque. Mas se esse aventureiro fosse alguém como eu, uma parte neutra em tudo isso, então as chances de isso acontecer seriam significativamente menores. Já que veio à tona que sou um explorador, como podemos saber que ele já não tomou algum tipo de contramedida contra mim? Sempre existe essa possibilidade, mas ainda assim, não terá nenhum efeito no emblema no castelo. Se a situação ficar crítica, você tem permissão para apresentar a prova de confiança entre a casa do Duque de Hartz e a casa do Conde de Selmar. Com isso, você não será atacado de forma inesperada. Então, você pretende usar a prova de confiança para um propósito completamente contraditório? Isso é simplesmente nojento, cara. É realmente certo eu usar a prova? Mas que isso seja um método de último recurso. Você deve ser capaz de lidar com ferimentos leves por conta própria. Melhor ainda se usar isso diante de um membro da casa do Conde de Selmar, já que minha casa e a casa do Conde de Selmar têm uma história de profundo laço de confiança entre si. Confiança, hein? Da posição em que estou agora, parece mais egoísmo. No entanto, isso não absolve a família do Conde de Selmar do que ele fez. Bem, pelo menos não parece que eles querem matar a família do Conde. Então, o Duque planeja remover o atual Conde de Selmar e substituí-lo por um Conde substituto? No pior cenário, Cassie e eu correremos até o emblema no castelo do Conde de Selmar. Você não precisa se preocupar que ele seja inútil. Sim, mas você não precisa de um aventureiro para fazer isso? O aventureiro que veio aqui com Cássia também viu a cortina. Eu simplesmente não consigo usá-lo desta vez, e é por isso que pedi sua ajuda. Vai ser problemático, hein?
após o casamento, um aventureiro veio com Cássia ao Ducado de Hartz, para que pudessem servi-la caso ela precisasse voltar para casa. Em outras palavras, ele é alguém que está do lado do Conde de Selmar. Se fossem enviados como vanguarda, há uma grande chance de que pudesse trair o Duque em favor do Conde. Se você aceitar, então o recompensarei com qualquer coisa que esteja ao meu alcance. Você pode recusar, é claro. Garanto-lhe liberdade de escolha. No entanto, se recusar, terá que permanecer confinado nesta sala até a execução da operação. Foi por isso que nos trouxeram para esta sala? Para nos confinar aqui, caso recusássemos. Como existe o costume de ninguém sair da sala de conferências até o fim da conferência, ninguém jamais suspeitará de nada, mesmo que não saiamos por um longo tempo. Depois que eu passar para o outro lado, o que acontece? Durante a primeira transferência, você levará alguns aventureiros da Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hartz com você. Depois disso, você terá que fazer mais algumas viagens de ida e volta. No entanto, não pretendo que Lord Michiel lute contra nenhum dos guardas do castelo. Como elfo, é meu dever fazer o que um elfo tem que fazer sozinho. Então só terei que transportar seu pessoal? Sempre há uma chance em 10.000 de algo não sair conforme o planejado, então não posso garantir sua segurança completamente. Por favor, tenha isso em mente. O Duque quer que eu o ajude ou que eu o recuse? Mas, se fosse uma medida de segurança, seria melhor não aceitar. Ele diz que não precisarei lutar, mas ainda assim será perigoso, você não acha? Certamente, assim como o Duque disse, mesmo que o Conde esteja ciente do risco de invasão através da cortina do emblema, será impraticável para ele posicionar uma unidade de defesa ou uma guarnição inteira de guardas ali o tempo todo. Se ele tivesse tanto potencial de guerra à disposição, ele deveria tê-lo usado nos labirintos. Se ele tivesse feito isso, não haveria necessidade de ele ser removido do cargo agora. No entanto, também há outros métodos disponíveis. Quando ninguém estiver mobilizado, a sala pode ser preenchida com o gás venenoso. Pode-se atear fogo em frente à cortina, para que quem saísse caia nela. Uma espada pode ser colocada em frente à cortina, para que quem saísse seja perfurado por ela. No entanto, como isso pode permitir que alguém escape em caso de emergência, eles provavelmente não farão tal coisa. Ainda assim, isso não significa que será absolutamente seguro lá dentro, então seria melhor e mais seguro para mim recusar participar do plano do Duque. Se eu aceitar a oferta, estarei invadindo a casa de Cássia, e ela pode não gostar. É a obrigação de um nobre exterminar os labirintos. Como ele não cumpriu seu dever, não há outra escolha a não ser responsabilizá-lo. Não há o que fazer. Quando tento observar o estado de Cássia, ela fala o que pensa de forma decisiva. Caso Lord Michiel recuse, teremos que invadir o castelo pela frente, o que certamente resultará em baixas na casa do Conde de Selmar. Então, a razão pela qual ele quer que eu embarque nisso é porque ele estava preocupado com Cássia? Não há outra saída se não aceitar? Peço a você, por favor, nos ajude. Cássia me pediu ajuda diretamente. Tudo bem, eu entendo. No momento em que cheguei aqui, eu já tinha embarcado neste navio, então é melhor navegar até o fim. Com Cássia me pedindo ajuda, não tenho outra escolha a não ser aceitar. Desde que não haja nenhuma espada em frente à cortina, é claro. Sou grato. Como esperado do Lord Michiel. Eu sabia que você concordaria em nos ajudar. Aceitei desempenhar o papel de vanguarda na invasão do castelo do Conde de Selmar, o que deixou o Duque muito satisfeito consigo mesmo. Não estou fazendo isso por você, seu desgraçado. Só estou fazendo isso pela Cássia, ouviu? Não me importo nem um pouco se alguma coisa acontecer com você ou não. O rosto de Shelly sugeria que ela estava se sentindo desconfortável com a situação toda, no entanto, ela não fez nada para interromper nossas conversas, provavelmente porque a outra parte era o Duque. Provavelmente porque a outra parte é o Duque. Ah, tudo bem. Acho que tudo vai se resolver de alguma forma. Falo com otimismo para animar Shelly. Por outro lado, Roxane não parece nem um pouco preocupada.
Talvez porque ela tem absoluta confiança em mim como seu mestre? Nunca lhe ocorreu que ela poderia estar superestimando minhas habilidades? Como a operação será realizada hoje à noite, receio não poder lhe oferecer nenhuma bebida alcoólica. No entanto, você pode comer e beber até ficar satisfeito. Era para isso que servia passar a noite? Admito, porém, que seus preparativos são bons. Como não haverá bebida alcoólica para ninguém, será impossível participar da operação bêbado. Foi por isso que ele não providenciou o assassino de anões desta vez, mesmo com a Shelly vindo comigo? Bom, agora não tem mais jeito. Devo pelo menos comer alguma coisa para aliviar o estresse que estou sentindo? Vossa Excelência, aqui é Gozer. Enquanto eu estava ocupado me deliciando com a comida, ouvi uma batida do lado de fora, seguida por uma voz. Era a voz de Gozer. Ele finalmente retornou. No momento em que Gozer saiu para a convocação de emergência, o Duque criou todo tipo de problema para mim. Realmente não é bom para mim quando Gozer não está por perto para manter as travessuras irracionais do Duque sob controle. Gozer, é você? Vou abrir a porta para você, mas não entre ainda. O Duque se levanta e se dirige pessoalmente à porta. Isso significa que, se ele entrar na sala de conferências pelo lado de fora, a reunião terminará? Falando nisso, até quando exatamente não podemos sair desta sala? Ficaremos em prisão domiciliar até a operação terminar tarde da noite? O Duque abre a porta para Gozer, que estava parado do outro lado, sozinho. A operação Seni está progredindo sem problemas, tudo conforme o planejado. Cerca de 80% do pessoal já foi contatado e eles começaram a se reunir aqui. Gozer fala em voz baixa. Mas eu consegui ouvi-lo bem. Ele recebe o relatório de Gozer com o peito cheio de orgulho. Afinal, o Duque é um Duque. Mesmo que esteja podre, uma brema continua sendo uma brema, afinal. Como o plano foi posto em prática tão abruptamente, sem nenhum aviso prévio, pode ser difícil informar a todos sobre o início da operação, então os atuais 80% do pessoal devem ser mais do que suficientes para nossas necessidades. No entanto, há um problema. O que é? Bem. Gozer hesita enquanto olha para mim com uma expressão complicada. Aparentemente, é algo que ele não quer que os de fora ouçam. Está tudo bem. Lord Michiel concordou em nos ajudar com a operação. O Lord Michiel fez isso? Sim, já que ele já visitou o castelo do Conde de Selmar antes. Parece que ele não contou ao Gozer que me arrastou até lá. Se tivesse contado isso ao Gozer, não teria me lançado aquele olhar desconfiado. É mesmo? Gozer olha para mim com olhos que continham pena, quase como se o homem do mundo tivesse encontrado uma companheira. Tenho certeza de que Gozer é submetido à manipulação do Duque todos os dias. Então, qual é o problema que está te incomodando? Na verdade, como a voz do Gozer estava baixa, não consegui ouvir muito do que ele disse a partir daquele momento, mas ele estava falando um monte de nomes, ou que alguém tinha ido a algum lugar. Pelo menos acho que foi assim. Parece ter havido um deslize na circulação da convocação de emergência. Mas foi um erro? Ou talvez um acidente? Então, seria melhor começar antes do previsto. Eu acho que sim. Assim que o número mínimo de pessoas estiver reunido, executaremos a operação. Excluindo Lord Michiel e suas companheiras, seriam 4 pessoas no total. Eu entendo. Com a decisão tomada, Gozer sai da sala. O Duque fecha a porta e retorna ao seu assento. Desculpe. Houve a necessidade de uma pequena modificação nas táticas. Podemos começar mais cedo do que o esperado. Aconteceu alguma coisa com meu irmão mais novo? Quando o Duque se senta, Cássia lhe pergunta isso. Aparentemente, Cássia conseguiu ouvir o nome do irmão mais novo no relatório de Gozer, que estava cheio de outros nomes. Não, nada aconteceu com ele. É mesmo? Ótimo. Cássia solta um suspiro de alívio. O irmão mais novo de Cássia é primo dela. Ele é o próximo na linha de sucessão para se tornar Conde de Selmar.
O duque olha para mim e explica. Ele é primo dela, embora ela tenha dito irmão mais novo? Naturalmente, o primo de Cássia significa que ele é um membro da casa do Conde de Selmar, então ele atende às qualificações para suceder o título, eu acho. Embora tenha dito que invadiria o condado de Selmar, ele não parece ter a intenção de destruí-lo. Planeja apenas substituir a pessoa responsável por governá-lo, ou talvez nomear alguém capaz como seu fantoche. Ele será o próximo Conde de Selmar? Sim, mas para que isso aconteça, preciso que ele participe desta operação, reunindo seu exército. No entanto, quando um aventureiro da minha ordem dos cavaleiros o visitou, havia outras pessoas com ele. Teria sido melhor se não fossem parentes, no entanto, eram alguém ligado ao Conde de Selmar. Por que motivo um membro da ordem dos cavaleiros do Ducado de Hartz visitaria um parente do Conde de Selmar? Qualquer pessoa inteligente descobriria o motivo rapidamente. E, por isso, você quer que isso seja feito o mais rápido possível? Já que existe a probabilidade de o outro lado perceber, precisamos começar mais cedo, antes que eles tenham a chance de se preparar, não é? É isso que você está tentando dizer? Como nem mesmo Gozer sabia a hora exata da operação, acho que o primo de Cássia também não sabia. E como ele não sabia, poderia estar acidentalmente com qualquer pessoa naquele momento. A imprevisibilidade do Duque não é responsável por isso? Como medida de segurança, planejei esperar até que eles dormissem, no entanto, essa opção não está mais disponível para nós. Assim que os preparativos mínimos forem feitos, invadiremos o castelo do Conde de Selmar. Daí em diante, não deve haver problemas significativos para lidarmos. E como faremos isso à noite, não deve haver nenhum público acidental para testemunhar. Além disso, como o território de Selmar não fica longe daqui, você não precisa se preocupar com a diferença de horário. Teria sido melhor se tivéssemos invadido tarde da noite, pois teríamos que enfrentar um pequeno número de pessoas, já que a maioria delas estaria dormindo. Quanto mais cedo começarmos, maior o risco, no entanto, ainda é melhor do que o vazamento de informações para o Conde. Não parece haver necessidade de considerar também a diferença de horário com o território de Selmar, o que é uma vantagem. Vossa Excelência. Uma batida na porta seguida pela voz de Gozer veio pela segunda vez. Gozer. Trago as notícias. Os preparativos estão prontos? Sim, está tudo pronto. Ao ouvir isso, o Duque saca sua espada de oricalco. Depois de um leve aceno de cabeça, o que me surpreendeu, ele abre a porta. Do outro lado da porta, há mais 2 homens ao lado de Gozer. Um deles é um cavaleiro que já encontrei. Faz muito tempo. E isto é? O outro homem já está surpreso, mas isso deveria ser um dado adquirido. Se você visse o Duque segurando a espada no momento em que a porta se abre, ouso dizer que praticamente todos teriam o direito de se surpreender. O homem olha para Cássia como se estivesse lhe perguntando algo, mas Cássia apenas balança a cabeça. Vou direto ao ponto. Gostaria que você se tornasse o próximo Conde de Selmar. Você nem sequer discutiu isso com ele antes e já está tirando conclusões precipitadas? Parece que ele vai convencê-lo aqui mesmo. Em outras palavras, essa pobre alma que foi trazido é o primo de Cássia. As negociações deveriam ter ocorrido hoje à noite para evitar o alvoroço, já que seriam imprevisíveis? Infelizmente, ele não pode declarar que está em conflito com outros. Há uma chance de que ele se recuse depois que as negociações forem realizadas, e ele também deve estar preocupado que a informação vaze para o Conde de Selmar se ele se recusar. Ou pior ainda, em vez de recusar, ele poderia ter fingido que estava ajudando o Duque e traído o Duque no último momento. Então, ele optou por não discutir isso com ele antes? Dessa forma, ele não terá a oportunidade de informar o Conde de Selmar sobre nada se discutir isso com ele agora. Se ele se opuser, poderá ser contido até que tudo acabe. E mesmo que tente enganar o Duque, não terá tempo para preparar nada. Você vai matar o Conde? Ele espremeu essas palavras para fora de sua garganta enquanto seu rosto ficou pálido. E quando eu disse que seu rosto ficou pálido, eu quis dizer realmente pálido,
quase como se todo o sangue tivesse sido drenado dele em um instante. Sem dizer uma palavra, o Duque lhe dá um aceno exagerado. Você sabia que isso aconteceria eventualmente, então se recomponha. Até Cássia chamou o homem com um tom calmo, mas insistente. Isso. Mas... ele também sabe. No entanto, eu ainda não entendi. É realmente tão vergonhoso para um nobre não conseguir subjugar um labirinto em seu território? E sempre que algo assim acontece, derrubar aquele que falhou nisso é algo natural a se fazer? Mas se todos os que estão reunidos aqui agora entendem isso, então é natural que a mesma coisa possa ser dita sobre o Conde de Selmar, e ele deve estar esperando por isso. Ele deve saber que está em perigo, já que é natural que seja deposto devido à sua inação contra os labirintos. Não. Se tivesse potencial de guerra suficiente, certamente já o teria usado nos labirintos. Espero que você entenda. Sim. No entanto, se você fizer uma coisa dessas, embora não seja oficial, recebi a aprovação para a operação desta noite do Conselho Supremo dos representantes de todos os elfos. Quanto ao motivo de não ser oficial, é apenas porque o Conde de Selmar também é membro desse conselho. Em vez disso, eu diria que esta operação está sendo realizada a pedido pessoal do Conselho. Se o número de condes élficos diminuir, será problemático para todos os elfos como um todo. No entanto, tudo dará certo se você se tornar o próximo conde. Ao que parece, ele já havia preparado todo o terreno para esta operação. Além disso, a invasão não parece ser motivada apenas pelos interesses egoístas do Duque. Quem imaginaria que as negociações já teriam chegado a esse ponto? Foi feito em particular, mas também conversei sobre isso com o imperador ontem. E isto é... E pensar que ele chegaria ao ponto de falar sobre isso com o imperador. Bem, eles se encontraram ontem e tiveram tempo mais do que suficiente para conversar? Mas eu me pergunto... A cerimônia da minha aceitação na Sociedade de Libertação do Império foi apenas uma história para disfarçar, e o encontro com o imperador era o seu principal objetivo ontem? Você já pode se considerar eleito pelo Conselho. Se formar uma aliança comigo, o dano será reduzido ao mínimo. Pode ser que sim. Você aceita então? Se sim. O Duque o obriga a aceitar o acordo. No entanto, era mais uma ameaça do que um acordo, já que ele segurava sua espada enquanto o obrigava a fazer isso. Você não deve esquecer suas responsabilidades como nobre. Com o primo forçado, Cássia conversa com ele. Será que ela está tentando confortá-lo? Então, até que a operação seja executada, gostaria que você ficasse nesta sala. Eu convocarei os soldados também. Infelizmente, não temos muito tempo. Para aliviar suas preocupações, farei com que você trabalhe plenamente assim que estivermos dentro do castelo. O Duque recusa a oferta. É lógico. Haveria o risco de o Conde de Selmar descobrir se convocasse seus companheiros. Além disso, ele parece estar forçando-o a se juntar nominalmente. Talvez ele tenha sido um empecilho? Todos estarão reunidos em breve. Um dos cavaleiros entra correndo e se apresenta na entrada da sala. Então partiremos em breve. Senhor, sim senhor. Após receber a resposta do Duque, ele retorna. Então, isso marca o fim da reunião de hoje. Você poderá sair da sala, mas só depois. Cássia, posso lhe pedir que vigie as pessoas reunidas aqui que estavam com o Conde de Selmar durante o nosso casamento? Receio que logo começarão a notar a anormalidade. Eu também irei ao castelo. Claro que sim, porém, não como vanguarda. Por enquanto, a prioridade é não deixar a informação vazar para a oposição. Entendido. O Duque primeiro tira Cássia da sala. Ela possivelmente não participará da batalha, já que ele pediu que ela ficasse de vigia. Afinal, seria cruel com ela se ele a fizesse invadir sua própria casa. Nós também deveríamos ir? Lord Michio, todos, venham aqui, por favor. Gozer nos chama para o seu lado e nós o seguimos. A sala para a qual fomos conduzidos é a mesma onde Roxane duelou antes. Já há muitas pessoas reunidas na sala.
O ar está diferente do que costuma ser dentro do castelo de Bode. Está cheio de tensão. Mas não era de se esperar? Afinal, estamos invadindo o território de outro nobre. Para iluminação, em vez de velas em lanternas, estão sendo usados braseiros. Deixe-me explicar a tática de forma simples. Primeiro, você se moverá para o castelo junto com as pessoas reunidas aqui. Desta vez, derrotaremos o Conde de Selmar sozinhos. Você se aproximará pela frente e anunciará isso. Isso reduzirá a resistência do Conde. Se a resistência for suficientemente enfraquecida, a conquista será acreditada a você. O Duque se vira para o próximo Conde e explica. Parece que ele quer minimizar o uso da força contra as pessoas no castelo. Deixaria um gosto muito ruim na boca de todos se você levantasse a mão contra o seu próprio povo. Além disso, assim seria mais fácil para o primo da Cássia agir. A resistência do lado do Conde certamente enfraquecerá se um membro de sua própria família se voltar contra ele. Farei o meu melhor. Embora pareça corajoso, não tenho certeza de quanta influência esse homem, cuja posição desconheço, pode exercer sobre as pessoas reunidas aqui esta noite. Aproveitando essa oportunidade, o Lorde fará seu movimento, e então será a minha vez. Farei avanços rápidos e tomarei o controle de todo o castelo. Ele não lhe contou sobre a transferência para o emblema nem deu nenhum outro detalhe a respeito. Será que ele ainda não confia plenamente neste parente do Conde de Selmar e é por isso que continua tão cauteloso com ele? Foi decidido que levarei comigo um grupo formado por aventureiros da Ordem dos Cavaleiros. Depois de irem ao castelo uma vez, os aventureiros da Ordem dos Cavaleiros poderão se transferir para o emblema sozinhos na próxima vez. Aproveitando a oportunidade criada pela comoção instigada por este homem na frente do castelo, o controle da parte de trás também será tomado de uma só vez. Muito bem. Se você estiver satisfeito em usar equipamentos simples, pode usar os que preparamos aqui. Muito obrigado. O homem sai do local, acompanhado por um membro da Ordem dos Cavaleiros. Você gostaria de usar o equipamento que preparamos aqui também, Lord Michiel? Não, eu já tenho alguns na minha caixa de itens, então estamos bem. Tenho a espada, as luvas e o capacete na minha caixa de itens. Eu mesmo estou usando uma armadura de couro endurecido. É uma precaução em caso de emergência. Tudo bem, então você pode esperar aqui um pouco. O Duque tenta partir com Gozer, mas... Espere, por favor. Gostaria de acompanhar meu mestre durante a primeira transferência. Roxane os impede. Roxane, você vai? Sim. Sem pensar, aceno e respondo. O que você quer dizer? O Duque para e pergunta. O lugar para onde o mestre está indo não é totalmente seguro, não é? Sim, você pode estar certa sobre isso. Então não deixarei o mestre ir para esse tipo de lugar sozinho. Irei com ele e o protegerei a todo custo. Roxane continua falando, mesmo estando em silêncio desde que chegamos aqui. Ela está tão ousada agora. Mas o número de pessoas. O Duque parece estar perdido sobre o que fazer com o pedido dela, já que pode não ser fácil para ele mudar de tática por impulso. Se eu levasse 5 aventureiros comigo primeiro, poderíamos levar 36 pessoas para o castelo em seguida. No entanto, se Roxane se juntar a nós, só poderíamos levar 30 pessoas em seguida. Mesmo assim, esta pode ser uma boa oportunidade para eu propor a ideia que tenho. Então, que tal eu fazer uma missão de reconhecimento antes de executarmos a operação? Uma missão de reconhecimento? Se houver pessoas à espreita, poderemos descobrir mais sobre elas quando eu chegar lá. Não tem problema se formos só eu e a Roxane. Além disso, isso deixará a Roxane mais tranquila. Com isso, não haverá necessidade de mudar de tática. Aproveito a sugestão da Roxane. O objetivo é que vamos sozinhos. Se fizermos isso, não haverá necessidade de ir estupidamente até o emblema através de caminhante de campo, porque poderei usar portal em vez disso. Com isso, não haverá problemas em se deslocar até a sala do trono.
Posso me transferir para lá via portal mesmo que eles tenham cimento escudo aplicado nas paredes. Mesmo que eles tenham dispositivos de armadilha instalados ao redor do emblema, não haverá problema se eu entrar por outro lugar. Isso pode ser o melhor, mas... Quando sugeri que fossemos sozinhos na missão de reconhecimento, a expressão do Duque ficou amarga. Nem mesmo Gozer tinha informações completas sobre a operação e que ela seria realizada hoje, sem mencionar que nem mesmo a pessoa que se tornaria o próximo Conde de Selmar foi informada sobre o plano até agora, apenas para não deixar a informação vazar para o atual Conde de Selmar. Como ele pode permitir que apenas nós façamos o que queremos? Se eu tivesse a intenção de traí-lo, seria justamente no momento em que eu me movesse para o emblema com os aventureiros. Seria só uma questão de eu me teletransportar no momento certo. Isso é algo que o Duque, que não é um aventureiro, não pode fazer. Será aceitável iniciar a operação da maneira que você pretendia imediatamente após nosso retorno. E, se não o fizermos, você pode abandonar a operação, pois isso significaria que falhamos e seríamos capturados ou mortos. Será perigoso. O nível de perigo era o mesmo desde o início. Além disso, se falharmos, você poderá escapar sem perder nenhum dos aventureiros da Ordem dos Cavaleiros. Explico os méritos do meu plano ao Duque. Não pretendo usar Lord Michiel como isca e depois descartá-lo. Eu sei disso. Há uma possibilidade de haver guardas de vigia. Talvez seja possível cuidarmos deles. Além disso, não demorará muito para voltarmos depois que eu voltar. Mesmo que o Conde de Selmar nos encontrasse, ele não teria tempo para se preparar para nos interceptar. Isso significa que farei 3 viagens de ida e volta em vez de 2. Não vai levar mais tempo? Parece que não tenho escolha a não ser trapacear. Se os guardas te encontrarem, eles certamente removerão o emblema da parede. O Duque aponta algo que eu não tinha pensado. Como eu pretendia usar portal, não planejei ir até a cortina com o emblema. No entanto, como o Duque não sabe disso, ele provavelmente acredita que eu entrarei no castelo através do emblema. Se os guardas estivessem de vigia e vissem alguém surgindo do emblema do Ducado de Hearts, sua primeira ação provavelmente seria removê-lo da parede. Então, serei o único a voltar. Está tudo bem. Se fizermos o reconhecimento primeiro, eu também estarei segura. Roxane, bela cobertura. Não terei tempo para trair vocês ou planejar qualquer coisa, já que só vou até lá e volto direto para cá. E, se eu trair vocês ou não voltarmos, vocês podem simplesmente abandonar a operação, certo? Ele deve estar preocupado com a possibilidade de eu traí-lo, então tenho que acabar com essas preocupações dele pela raiz. Você tem razão. Então, enviarei alguém com você. É só por precaução, já que não sabemos o que está acontecendo do outro lado. O Duque também parece inclinado a uma missão de reconhecimento preliminar. No entanto, não temos outra escolha a não ser ir sozinhos, já que não poderei usar portal com outra pessoa me pressionando. Se algo realmente existisse, mais pessoas indo para lá não seria uma boa ideia. Isso também nos imporia restrições. Portanto, seria melhor irmos sozinhos. Também seria mais fácil cooperarmos se o fizéssemos. Se mais pessoas forem conosco, maior será o impacto negativo em nossa mobilidade. Não conseguiríamos dar o nosso melhor se nos preocupássemos com os outros, especialmente se os outros fossem os homens capazes do Duque. Seria como colocar a carroça na frente dos bois. Entendo. Muito bem. Então, farei com que Lord Michiel e seu grupo partam sozinhos na missão de reconhecimento. Recebi a permissão do Duque para a missão de infiltração solo do meu grupo. Que alívio! Agora poderemos seguir em frente em segurança, sem ninguém nos incomodando. Depois de nos dar a permissão, o Duque sai sem nos dar nenhuma outra instrução. Como seremos apenas nós, passo os equipamentos para Roxane e as outras, já que os equipamentos de Roxane e das outras estão dentro da minha caixa de itens. Eu esperava que algo assim acontecesse? De jeito nenhum, porque as jaquetas de couro e a cota de malha não estão na minha caixa de itens.
Roxane e as garotas as levaram para manutenção depois que saímos do labirinto, então elas ainda estão no quarto lá em casa. Eu não esperava que algo assim acontecesse. Embora as espadas e capacetes estejam na minha caixa de itens, os outros equipamentos são muito escassos. Quanto ao equipamento corporal, só tem Alba dentro. Mas não posso vesti-lo, pois é um equipamento destinado a magos e feiticeiros. Roxane também é atualmente donzela do santuário, não é? Então talvez eu devesse pegar o equipamento emprestado dos membros da Ordem dos Cavaleiros, afinal? Bem, Roxane e as garotas provavelmente ficarão bem mesmo sem seus equipamentos habituais, então não preciso me preocupar com elas. O Duque está preocupado com o perigo, no entanto, eu não estou tão preocupado, ainda mais porque não entraremos no castelo pelo emblema na cortina. Além disso, é igualmente possível que não sejamos encontrados pelos guardas, não é? Se a sala estivesse iluminada com braseiros como os daqui e houvesse muita gente de vigia, provavelmente seríamos descobertos, no entanto, não consigo me convencer a considerar essa possibilidade. Eu poderia acreditar se ele soubesse o dia em que a operação seria executada, no entanto, se ele tivesse pessoas capazes à disposição o tempo todo, ele as enviaria para o labirinto em vez de deixá-las ficar de guarda no castelo todas as noites. Se estivessem muito concentrados em proteger o emblema na parede, eles perderiam a oportunidade de ver alguém aparecer de um canto escuro. Mesmo que os guardas estivessem de vigia, eles não necessariamente estariam lá dentro, mas vigiando a entrada, então seria melhor eu usar portal para a parede oposta à entrada. O problema dessa abordagem é o que relatar ao Duque quando eu retornar. Devo relatar que havia guardas por perto, mas consegui passar por eles quando estavam olhando para o outro lado? Se houvesse uma armadilha, como uma espada apontando para o emblema, eu poderia simplesmente chutá-la para longe e então retornar, dizendo que desarmei a armadilha. O problema seria quando houvesse guardas de vigia junto com as armadilhas na própria sala do trono. Eu não teria escolha a não ser lidar com os guardas. No entanto, a armadilha deve ser um substituto para os guardas, então a probabilidade de ambos serem armados ao mesmo tempo não deve ser tão alta. O problema é, o que eu faria se o emblema realmente fosse removido? Isso me colocaria em apuros, pois, embora eu possa me mover com portal, o mesmo não seria possível apenas com caminhante de campo. Se eu me transferisse pela primeira vez, não seria possível dizer que não posso me transferir novamente. Como eu poderia trapacear para passar por isso então? Uma solução seria fugir, para nunca mais ver o Duque e os outros. Se tudo corresse bem, eles poderiam simplesmente chegar à conclusão de que fomos derrotados. No entanto, isso seria diferente do testemunho do lado do Conde de Selmar. Se fosse diferente de qualquer maneira, não seria melhor simplesmente sair correndo se fossemos encontrados pelos guardas? Mesmo que removessem o emblema depois disso, não haveria problema. O problema é: como eu falsificaria o conflito no depoimento depois? Como alguém pode visitar durante o dia, provavelmente não removerá o emblema, que é um símbolo de confiança entre os dois territórios. Se fossem removê-lo, fariam-no somente à noite, quando não deveria haver ninguém por perto. No entanto, existe a possibilidade de que eles tenham esquecido de removê-lo esta noite. Se eu insistir que a pessoa de contato está mentindo para nos enganar, a discrepância nos depoimentos pode ser restringida a um limite tolerável. Alternativamente, se os guardas fossem expulsos do caminho, tudo estaria resolvido, mesmo que o emblema realmente fosse removido da parede da sala do trono. Também não teríamos que nos preocupar com nenhum testemunho caso os guardas fossem derrotados. Depois disso, eu não me importaria com o que aconteceria, partindo do princípio de que tudo se resolveria de alguma forma, já que se presumiria que os guardas teriam morrido após remover a cortina da parede. Em outras palavras, se o emblema fosse removido, mas os guardas estivessem ausentes, não haveria outra escolha a não ser pegar alguém de algum lugar e fazer com que fosse o guarda. Cara, meus pensamentos têm viajado para lugares bem sombrios desde que comecei a considerar todas as possibilidades de como a situação se desenvolveria. Bem, não é como se algo pudesse ser feito sobre isso agora, então não há nada que eu possa fazer. Ou pelo menos não consigo pensar em outra saída. Ajudar uma campanha militar é algo complicado. O Duque,
Cássia, Roxane e os outros também entendem isso. Embora eu sinta um pouco de pena do conde, sua família e seus homens, esta é uma guerra, e é assim que as coisas são feitas em tempos de guerra. Peguem todos estes. Ok, mestre. Entrego a todas uma arma e um capacete, pois já os tenho comigo. Também preparo minha Durandal. Para onde estamos indo agora? Há uma sala do trono com uma cortina pendurada na parede atrás do trono. Gostaria de verificar o que está acontecendo lá e nas proximidades imediatas. No entanto, se acabarmos vendo que há guardas por ali, vamos fugir imediatamente. Também gostaria de evitar ao máximo entrar em batalhas desnecessárias. Se eu fizer esse gesto com a mão, será o sinal para recuarmos, certo? Depois de garantir que não havia ninguém por perto, dou instruções às garotas. Se alguém nos tivesse ouvido agora, acharia ridiculamente estranhas as instruções de se transferir até a cortina do emblema por meio da habilidade caminhante de campo e verificar a área ao redor dela. Quanto à possibilidade de enfrentar os guardas do conde, estou pronto para lutar, mas somente se a situação exigir absolutamente isso de nós. E se a batalha for de fato inevitável, eu serei o único a entrar em combate. Se acontecer de os guardas estarem realmente presentes ali e vigiando o emblema de fora da sala do trono, então ficaremos quietos e voltaremos pelo mesmo caminho que viemos. Todos os preparativos necessários para a operação devem ser concluídos em breve. Todos estão prontos? Não demorou muito para que o Duque se levantasse na parte mais interna da sala após terminar de preparar seu próprio equipamento. Parece que todos estão o mais prontos possível. Gozir, que está ao lado do Duque, diz isso depois que o barulho na sala gradualmente se acalma. Senhoras e senhores, quero que saibam os detalhes da operação. Esta operação é feita em nome da justiça, pois recebeu a aprovação do Conselho Supremo dos representantes de todos os elfos. Como todos devem saber, negligência e covardia são crimes contra a paz e a prosperidade do nosso mundo e jamais serão permitidos. O objetivo desta batalha é reparar tal covardia e negligência, então não vacilem. Lutem bravamente e garantam uma nobre vitória para nós. O futuro está sobre seus ombros. Para a glória das famílias do Duque de Hartz e do Conde de Selmar, espero que deem o seu melhor, senhoras e senhores. O Olin. Todos os membros da Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hartz gritam em uníssono. Eu não sabia que o Duque era capaz de fazer um discurso tão motivacional. Foi surpreendente e inesperado ouvi-lo usar todas aquelas palavras poderosas. No entanto, isso era de se esperar de alguém como o Duque. Então, primeiro faremos um reconhecimento da área. Prosseguimos para a parte mais interna da sala, onde uma grande cortina suspensa com o emblema do Ducado de Hartz foi colocada na parede. Este deve ser o lugar onde eu deveria usar caminhante de campo para nos levar ao castelo do Conde de Selmar. Lord Michiel, quando chegar lá, por favor, mova-se com cuidado. Gostaria que pensasse primeiro na sua própria segurança antes de qualquer outra coisa. Eu assumirei toda a responsabilidade, aconteça o que acontecer. Claro. Tenho quase certeza de que ele queria dizer muitas coisas. Ainda bem que não disse. Incentivado pelo Duque, fico em pé diante da cortina. Há muitas pessoas se preparando para a operação dentro da sala. Como está muito barulhento lá dentro, não deve haver problema em eu omitir o encantamento da minha habilidade. Usando o encantamento caminhante de campo como disfarce, conjuro o portal na cortina com o emblema e então prossigo para me mover através da magia de movimento criada direto para o castelo do Conde de Selmar. Saímos na sala de audiências onde o emblema estava exposto na última vez que estive aqui. O cômodo em que chegamos estava completamente escuro. É diferente do castelo de Bode. É escuro como o breu, sem som algum. Sou grato por não haver ninguém de guarda, no entanto, isso não muda o fato de que não consigo ver nada ao meu redor. Nem sei se a cortina está aqui ou não. Pelo menos não parece haver ninguém aqui. Roxane relata em voz baixa. Roxane consegue dizer se tem alguém aqui ou não pelo cheiro? Ao contrário do Japão contemporâneo, não há câmeras de vigilância infravermelhas nem microfones gravadores aqui, então não precisamos nos preocupar em ser descobertos mesmo se não houver ninguém por perto.
Cortina, desço. Ouço o sussurro de Míria. Aparentemente, Míria consegue ver graças aos seus olhos felinos. Há algo estranho ou suspeito na cortina? Não existe tal coisa, desço. Nem tenho certeza se entrei pela cortina com o emblema do Ducado de Hearts ou não, mas não há como evitar agora. Como tudo parece estar bem, decido voltar para Bod imediatamente. Eu removo Durandal e dissolvo meu grupo atual. Não há necessidade de entoar o encantamento para a habilidade formação de grupo se eu o fizer aqui. De qualquer forma, a conclusão da nossa missão de reconhecimento é que não parece haver guardas ou armadilhas na sala com a cortina, o que significa que o Conde de Selmar não parece estar alerta e não tomou nenhuma precaução contra ser atacado, e que fomos nós que fomos desnecessariamente cautelosos. Como eu estava dizendo, se ele tivesse um número suficiente de guardas, ele os usaria melhor no labirinto se decidisse colocá-los lá. Como foi, Lord Michiel? Parece bom. Quando retornei a Bod, contei ao Duque o que descobrimos, aliviando de suas preocupações. Quase ao mesmo tempo, recebo o convite para um grupo. Os preparativos deles são realmente excelentes. Entendo. Bem, então. Desta vez, eu entoo o encantamento caminhante de campo. Normalmente volto para o castelo do Conde de Selmar. Um dos membros do grupo segura uma lanterna na mão, o que ilumina um pouco a sala. Afinal, não há ninguém aqui. Roxane e as garotas também estão sãs e salvas. Estranhamente, porém, elas estão na lateral da sala, não perto da cortina. A esta altura, porém, acho que ninguém se preocuparia muito com isso. Volto para o castelo de Bod logo depois. Então eu também irei. Espero muito de você. Deixe comigo. Quando voltei, o primo de Cássia, o próximo Conde de Selmar, também estava pronto para se transferir. Eu volto a me mover através do caminhante de campo. Como ele deve abordar pela frente, ele irá em direção ao saguão. É seu dever causar uma comoção que distraia os guardas. Lord Michiel, eu vou sair em seguida, por favor. Assim que o aventureiro dissolve o grupo, o Duque me chama. 5 pessoas, incluindo o Duque, se alinham à minha frente. Tudo bem. Eu entoo o encantamento formação de grupo e convido as pessoas à minha frente, uma por uma. Realmente leva um bom tempo para adicionar 5 pessoas e formar um grupo completo. Enquanto isso, vários outros grupos já haviam avançado. Eram os grupos com exploradores. O explorador criou um grupo previamente e convidou o aventureiro que levei comigo, quando ele retornou, para poder transferir imediatamente. Dessa forma, o tempo necessário para o preparo pode ser reduzido. As táticas da operação parecem ser precisas. Dissolva o grupo quando chegarmos lá. Quero que fique de prontidão. Ou pode voltar aqui com as membros do seu grupo. Elas devem ficar nesta sala. O Duque me dá as próximas instruções. Por membros do grupo, ele provavelmente se refere a Roxane e as garotas. Não há motivo para elas ficarem do outro lado. Afinal, a situação ficaria perigosa se o Conde de Selmar lançasse o contra-ataque. Depois de reunir o grupo, volto novamente para o castelo do Conde de Selmar. O cômodo está claro e um pouco barulhento. O cômodo escuro e silencioso em que eu estava antes parece uma mentira agora. Depois que dissolvo o grupo, o Duque sai vigorosamente da sala com seu pessoal. Os outros grupos também parecem estar se posicionando em sequência. Mas não tenho a mínima ideia do que está acontecendo lá fora. Nem sei se há uma batalha acontecendo ou não. No entanto, como ele mobilizou um número considerável de soldados, eles devem ter vantagem. A mobilidade deles é avassaladora. Os aventureiros são, de fato, uma grande força. Com tantos aventureiros, o poder da Ordem dos Cavaleiros do Ducado de Hearts é absoluto neste mundo. Agora que o Duque foi embora, crio um grupo com Roxane e as garotas. O exército do Duque já deixou a sala de audiências, e estamos apenas acompanhando o grupo. Portanto, ninguém está prestando atenção em nós. Aproveitando essa oportunidade, criei rapidamente o grupo.
Ele foi concluído imediatamente, pois não havia necessidade de recitar o encantamento da habilidade. Ainda tenho trabalho a fazer. Roxane, pessoal, voltem e esperem lá. Eu as levo de volta agora mesmo. Se eu lhes desse escolha, Roxane insistiria em ficar aqui comigo. É por isso que as obrigo a evacuar. Será mais seguro para elas lá do que aqui. Quando voltei ao castelo de Bode, Cássia estava dentro da sala. Ela parecia querer ir para lá também. Em vez de um vestido, ela vestia o traje de batalha. Infelizmente, outro aventureiro parece ter sido designado para ela em vez de mim. Cássia e seu grupo se movem rapidamente. Eu também volto para o castelo do Conde de Selmar logo em seguida. Quantas vezes já me transferi para lá? Umas 4. O grupo de Cássia estava prestes a deixar a sala de audiências. Quando estavam prestes a sair, pararam de repente. O Duque entra, vindo de fora. Cássia, está tudo bem. A operação está progredindo sem problemas. Ah, você conseguiu voltar, Lord Michiel? Graças a você, não houve grandes perdas para o nosso lado, assim como para o Conde de Selmar. A operação parece estar progredindo sem problemas. Pode-se dizer que esta é a etapa mais crucial. No entanto, tudo parece estar indo bem. O Duque tem uma jovem seguindo-o. Sua beleza avassaladora lhe confere um ar elegante. Ela é uma das mulheres que trabalham no castelo do Conde de Selmar? Ela é uma beldade que se assemelha a Cássia. Assim como Cássia, ela é extremamente bela, mesmo entre as outras elfas. De alguma forma, ela parece um pouco mais jovem que Cássia. Rutina. Cássia levanta a voz ao vê-la. Então, aparentemente, o nome dela é Rutina. Irmã mais velha. Cássia. Rutina disse apenas algumas palavras, e então interrompeu sua fala com frustração. Fico feliz em ver que você está segura. Não, eu não estou. Ela está ilesa, mas se você está perguntando se ela está segura, então eu duvido disso. Ainda assim, Cássia abraça a Rutina com força. É fascinante como as duas beldades se parecem e se destacam entre todas as outras na multidão. É definitivamente uma cena linda, mas não é o momento certo para pensar nessas coisas, certo? Quando meu pai herdou o título, ele se esforçou ao máximo. Mas não conseguiu nenhum resultado e mudar a liderança dos cavaleiros tornou-se algo comum. Então, aquele grande grupo de ladrões se descontrolou e perdemos alguns subordinados capazes. Naquela época, ele até bebia álcool para fugir dos problemas. Parece que o conde tinha razões para a lenta subjugação dos labirintos, mas mesmo que ela diga isso agora, isso provavelmente não mudará nada, e a própria Rutina devia saber que isso acabaria acontecendo. Vossa Excelência. Gozer então veio até nós. Como vão as coisas? Tomamos quase o controle de todo o castelo, não houve resistência. No entanto, ainda não conseguimos encontrar o Conde de Selmar. Você não consegue encontrá-lo? Ninguém sabe onde ele está. Isso mesmo. Me desculpe. O Duque e Gozer tiveram uma breve conversa sobre a situação atual. Parece que não conseguiram encontrar o Conde de Selmar. Talvez ele tenha viajado hoje por puro acaso ou algo assim. Eles decidiram pela operação de hoje por impulso, então é possível. Não é como se eu não pudesse fazer nada se ele desaparecesse, mas ainda é problemático. Também é uma vergonha para um nobre fugir de seu castelo, e ele perderá prestígio diante dos outros nobres se lhe permitirem fazer isso. Usem tudo o que temos para procurá-lo e encontrá-lo. Entendido. Seria fácil para aventureiros escaparem neste mundo, e eles poderiam ir para onde quisessem. Eu definitivamente teria escolhido fugir em vez de me esconder, mas parece que ele não pode fazer isso na situação atual? E quão desonroso é para um nobre escapar, afinal? Mas, como ele já negligenciou seu dever de supressão do labirinto como nobre, não acho que ele se importe com sua honra como nobre neste momento. Ou não tem relação com isso. Sinto muito, mas não conseguimos encontrar o conde. Você tem alguma ideia de onde ele está?
O Duque pergunta a Rutina. Talvez ele esteja se escondendo com a lenha, dada a situação? Quero golpear o tambor de guerra enquanto o Duque dá ordens. Enquanto faço 1, 2, 3 golpes. Sinto muito, mas não sei. Sei que meu pai é o culpado por esta situação, e que foram as ações dele que nos trouxeram isso, mas ainda assim. Mesmo se eu soubesse onde ele estava, eu não te contaria isso. Rutina responde com firmeza. Mesmo que o nome de sua família tenha sido manchado pelas ações de seu pai, ela ainda se recusou a entregá-lo. Mesmo nessa situação desesperadora, ela continuou sendo uma beleza celestial. Cássia, você conhece algum lugar onde ele possa estar escondido? Deixe-me ver. Há um cômodo onde a lenha é armazenada no inverno, e o quarto dele deve estar conectado a ele. Então realmente existe um cômodo de lenha em algum lugar deste castelo? Gozer. Vamos lá. O Duque manda Gozer verificar o cômodo de lenha e procurar pelo Conde de Selmar lá. Parece que você realmente estava encurralada até esse ponto. Rutina está olhando para Cássia com seus lindos olhos azuis profundos. Seu pai não era adequado para se tornar conde, em primeiro lugar, porque ele é uma alma gentil que evitava cenas de luta e não queria entrar nos labirintos de forma alguma. Por ser o irmão mais novo, normalmente não se tornaria conde, e poderia ter vivido livremente sem herdar o título. Mas, como meu pai e o irmão mais novo brigaram entre si, foi assim que as coisas acabaram. Por causa dos conflitos do meu pai, quero me desculpar com você por tudo o que aconteceu agora. Parece que o pai de Cássia e o pai de Rutina são irmãos. Em outras palavras, Cássia e Rutina são primas. Não, a culpa é do meu pai por ignorar seus deveres como nobre em primeiro lugar. Eu sabia disso, e mesmo assim me deixei mimar por ele, o que me torna igualmente culpada. Rutina. Se eu tivesse mais poder. Está tudo bem. Cássia confortou Rutina abraçando sua cabeça. Chega. Já estou preparada, então vá em frente e me mate. Rutina balançou seus cabelos dourados e encarou o Duque. É uma das 5 frases que eu menos gostaria que a bela elfa ouvisse. Não há necessidade de ir tão longe. Se possível, gostaria de resolver isso pacificamente, tornando você uma escrava. Uma escrava? Sim, do Lord Michiel. Sim. Se estiver tudo bem para você, então você pode aceitá-la como sua escrava? Quando pensei que o assunto estava finalmente resolvido, o Duque sugeriu algo ultrajante, ignorando a pergunta de Cássia. Como é? Lord Michiel, você nos prestou um grande favor desta vez, então acredito que ela será uma recompensa suficiente pelo que conseguiu realizar esta noite. Que coisa absurda você está falando? O que esse Duque está dizendo? Entendo. Lord Michiel parece ter habilidades que eu e os outros nem sequer conseguimos compreender. É muito provável que, em um futuro próximo, ele subjugue seu primeiro labirinto e, como resultado, junte-se à nobreza. Quando isso acontecer, você poderá realizar muitas conquistas, mesmo sendo uma ex-nobre. O Duque conta a Rutina. Um labirinto? Rutina me olha com desconfiança. Parece que seus olhos estão avaliando cada centímetro do meu corpo. Bem, já conseguimos chegar ao 44º andar do labirinto de Curatar, então se continuarmos no ritmo atual, eventualmente conseguiremos concluí-lo. Rutina, acho que essa também é a melhor coisa possível a fazer. Entendo. Faça o que quiser. Com suas palavras, Cássia conseguiu persuadir Rutina a finalmente desistir. Parece que ela vai ser minha de agora em diante. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, um possível próximo capítulo, ou o vídeo mais recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.